Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, em cima de tudo aquilo que Deus tem partilhado conosco nesse período de quarentena, nesse período de quaresma, nesse período de libertação, nesse período, na verdade, irmãos, de reflexão e de ponderação. Nós não estamos de férias. Nós estamos tendo um trabalho muito grande e precioso da parte de Deus, que é meditar e refletir em tudo aquilo que nós vivimos. Nós, irmãos, entenda bem o contexto que eu vou falar aqui. Nós estamos vivendo um momento de privilégio. Estamos passando, de fato, por um privilégio, um momento privilegiado. Por quê? Porque nós estávamos fazendo um processo de transição para gerações que nos sucederiam, passando para eles uma ideia de que essa vida alienada daquilo que é essencial, essa vida que tenta salvar a si mesmo por meio das coisas, por meio do quê, esse processo todo de vida está comprometido. Esse processo todo de vida, ele não se sustenta. Aliás, irmãos, nós estamos vivendo agora um tempo de colapso. Por quê? Porque às vezes as pessoas rodam aí na internet aquela questão dizendo assim: poxa, mas a humanidade tem tanta gente morrendo de fome, tem tanta gente morrendo de zika, tem tanta gente morrendo de vírus, morre mais tanta gente assim. Mas esse sistema todo, ele conseguia absorver homeopaticamente todas essas baixas. No entanto, agora, o que está sendo colocado em xeque é exatamente o sistema que não consegue absorver tudo de uma vez só, todas essas baixas. Portanto, esse sistema entrou em colapso. Sendo assim, meus amados irmãos, nós fazemos parte de uma geração que tem o privilégio de ensinar para a geração que vai nos suceder que esse estilo de vida que contraria a palavra de Deus, voltado para a ganância, voltado para o nosso senso de onipotência. Meu irmão, nós fomos quebrados no nosso senso de onipotência, nosso orgulho, nossa vaidade. Quantos acordos, quantos compromissos você não tinha agora para o mês de abril e que você não tinha nem sequer se ajoelhado e consultado se aquilo era a direção de Deus para a sua vida ou não, se aquilo estava dentro da agenda de Deus ou não. Você simplesmente marcou e ponto, acabou. Na sua síndrome de onipotência, você não considerava a vontade de Deus, a direção de Deus, o desígnio de Deus, o propósito de Deus. Quanto a humanidade faz isso. Porém, esse é um tempo onde a nossa soberba está sendo quebrada de uma forma tão básica, por uma coisinha minúscula que só vista por microscópio é capaz de ser percebida. Por isso, nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade está sendo exposta diante de nós. É interessante que a humanidade ela já passou por outros períodos. Por exemplo, a peste negra que assolou a humanidade, ela fez com que a humanidade, depois dela, ela sofresse uma reconfiguração. A humanidade não foi mais a mesma depois da peste negra. Antes, no período da Idade Média, nós tínhamos o absoluto da religião controlando tudo. Depois da peste negra, veio o ambiente para a renascença, surgiu o renascentismo, nesse período também que surgiu um ambiente todo para a reforma protestante, tudo isso pós a peste negra. Ou seja, irmãos, a humanidade não vai ser mais a mesma depois desse período todo. Em nome de Jesus, as gerações que vão nos suceder vão olhar esse sistema de vida e vão questionar se querem isso, se querem reproduzir isso de fato para a vida. Por exemplo, as pessoas que viviam de uma maneira mais simples serão as que menos sofrerão. As estruturas mais leves, as vidas mais dinâmicas, as vidas mais simples, são as vidas que menos vão sofrer o impacto de toda a crise que ainda sobrevirá à nação. Não só na área de saúde, mas principalmente na área econômica. Nós vivemos hoje, irmãos,
um terrorismo, tanto de cuidar da saúde em relação a esse Covid-19, quanto cuidar da economia. E louvado seja Deus, porque nós temos a oportunidade de refletirmos sobre tudo isso e sabermos que quem tem a palavra final, de fato, é o Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, porque isso tudo que a gente está vivendo, a gente vem sendo ministrado durante anos na igreja. Imagina os evangélicos do triunfalismo, como é que vão viver? Claro que sempre haverá gente que para seguir isso aí, mas a vida simples, a vida voltada para a palavra, para a partilha, para o companheirismo, para o abraço e para o acolhimento uns dos outros, esses são os que vão conseguir passar por esse momento todo com muito menos dor. Os vira-latas conseguem sobreviver e viver muito melhor aos tempos difíceis do que os cachorros que frequentavam o pet shop. Os vira-latas conseguem sobreviver a situações muito mais complexas do que os cachorros que vivem comendo ração especial. Por isso, esse é um tempo onde a gente precisa lembrar daquilo que foi compartilhado conosco nessa live hoje. Bem-aventurados são os que choram. Quem são os que choram? Não são os que lamentam por aquilo que perderam. Não são os que olham para o passado e olham com amargura porque não têm a idealização garantida daquilo que projetaram uma vida inteira para o futuro. Não. Quem são os que choram e são bem-aventurados? São aqueles que sabem que as relações humanas é a essência daquilo que significa ser humano e essas relações humanas estão quebradas e por isso nós nos angustiamos e choramos. Não choramos o dano sofrido, choramos as relações quebradas. Não choramos os erros cometidos, choramos o distanciamento das relações. Esse é um tempo para nós chorarmos, irmãos. Chorarmos pelo quê? Quantas vezes muitos de nós vivíamos completamente alienados das relações. Pensávamos no nosso descanso, que não tínhamos tempo para isso, que a comunhão era quase que uma bobagem. Eu ia na igreja quando dava, eu me empenhava para ter comunhão quando era muita conveniência para mim, eu procurava quando era conveniente para mim. Não havia um empenho, não havia um sacrifício de comunhão. É tempo de chorar. É tempo de chorar. Por quê? Porque quantas e quantas vezes nós corríamos atrás do nosso projeto de vida, idealização de vida, e por isso abandonamos a comunhão. Quantas e quantas vezes nós corríamos atrás das nossas projeções e da nossa pseudo-vida boa em detrimento das relações. Chore, meu irmão. Chore não porque aquela vida que você e eu idealizamos foi quebrada. Chore porque muitas relações que poderiam ter sido aprofundadas e amadurecidas em Cristo não foram vivenciadas por nós. Chore porque nós poderíamos ter amado quanto fomos amados por Deus. E não amamos o quanto poderíamos amar diante daquilo que fomos revelados na cruz do Calvário. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós podemos amar as pessoas para além da sua miséria e para além dos seus pecados. É tempo da gente chorar sim, irmãos. Chorar porque poderíamos ter vivido uma relação mais aprofundada e não vivemos. Quem chora assim, chora arrependido. Quem chora assim, não se ajoelha diante de Deus, pedindo para que Deus faça com ele o desejo dele. Quem chora assim, se ajoelha diante de Deus
colocando: eu sei, Senhor, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. O Senhor tem razão. O Senhor tem razão. E quem chora assim, pode ter certeza que vai ser consolado. Com o quê? Vai ser consolado com a oportunidade de voltar a viver uma vida em comunhão, em família. Porque se você não padecer, se eu ou você não partimos nesse processo todo de Covid-19, porque eu ou você ou um dos nossos entes queridos podem partir, nós teremos recebido de Deus o privilégio de termos ressignificado a nossa vida e termos voltado o cerne do nosso viver para a comunhão em Cristo Jesus. Grande abraço carinhoso em nome de Jesus a você, a sua casa. Fique com Deus e que Deus continue iluminando a todos nós em nome de Jesus. Amém.